Da mesma forma que eu fiz na primeira parte, eu vou falar alguns textos, quem puder já deixar aberto. Gênesis 17, do 3 ao 6. Gálatas 3:16. Gálatas 3:29. Deixa eu ver se tem mais algum. E 1 João 1:9. Esses. Então, na primeira parte, a gente fez a leitura ali de Atos 3, do 1 ao 10. Agora a gente vai trabalhar na segunda parte. Em um primeiro momento, Atos 3, do 11 ao 16. E depois, em um segundo momento, dos 17 ao 26. Então, todos abram lá em Atos 3, 11 ao 16. Eu vou seguir na mesma linha que eu fiz na primeira parte. Eu leio o primeiro versículo, vocês leem o segundo e assim sucessivamente. Então, Atos 3, do 11 ao 16. Deixa eu só passar meu slide. Eu começo a ler aqui e esqueço do slide. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, nós vimos lá no primeiro momento, em Atos 3, do 1 ao 10, a ação do Espírito Santo através de Pedro e João, curando aquele coxo. O restante do capítulo 3 é consequência desse ato da cura daquele coxo. Então, o restante agora do capítulo 3 é Pedro aproveitando a oportunidade gerada pela cura daquele coxo para glorificar o nome de Deus e pregar o Evangelho. Então, Pedro se levanta e faz o seu segundo sermão aqui em Atos. Ontem nós vimos ali o Bruno trazendo, depois de Pentecostes, Pedro aproveitando Pentecostes para trazer um sermão também, trazendo a proclamação do Evangelho. E aqui nós vemos a oportunidade gerada pela cura do coxo e Pedro também se levantando e proclamando o Evangelho através da palavra. Essa segunda parte, 3 a 11, 16, a gente percebe que ocorreu ali no pórtico chamado de Salomão. Então, ou a colunata de Salomão. Esse é um lugar, como se fosse um pátio, né, que tinha vista para a cidade, onde as pessoas se reuniam para conversar. Esse é o mesmo local no qual a gente percebe lá em João 10, 22 a 39, que Jesus quase foi apedrejado por pregar o evangelho aos judeus. Então, Jesus passa por essa situação no pórtico de Salomão, ele é quase apedrejado por pregar o evangelho aos judeus. Da mesma forma, como eu já relatei agora há pouco, Pedro ele aproveita a oportunidade gerada pela cura do coxo, como foi em Pentecostes, e proclama o evangelho. E a gente vê, como resultado dessa proclamação do evangelho, a igreja crescendo em número. Ali em Atos 2:41, que foi que o Bruno trouxe ontem, ele, no versículo 41, diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E agora, né, em Atos 3, Pedro também levanta e proclama o evangelho e traz também aí a conversão de diversas pessoas. Ali em Atos 4:4 diz assim: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, na segunda oportunidade, mais 2.000 pessoas acabaram
ouvindo e aceitando essa palavra proclamada por Pedro. A gente consegue tirar uma lição disso, que o crescimento saudável da igreja se dá pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. E quando eu falo pregação da palavra de Deus, é aquela pregação cristocêntrica, aquela pregação focada em Cristo. Pedro, ele faz exatamente isso aqui nos versículos de 11 a 16. Vocês percebam ali que no início as pessoas estavam todas espantadas com a cura daquele coxo, correram até Pedro e João. O texto diz que eles correram atônitos para junto deles, pensando que era a piedade de Pedro e João que havia sido a causa da cura daquele coxo. E Pedro imediatamente ele tira de si a glória e fala, não fui eu, nem João. Ele aponta para Cristo, ele tira a glória também, a ideia até do próprio milagre, o foco no próprio milagre aponta para Cristo. Então a pregação é o principal instrumento que produz o crescimento saudável da igreja. Uma pregação com foco em Cristo e somente em Cristo. Eu pedi para vocês abram lá Gálatas 1, do 1 ao 9. Quem abriu já, se quiser fazer a leitura. Gálatas 1, do 1 ao 9. O Evangelho de Cristo. 1 Coríntios 1, do 23 a 24, não lembro se eu passei para alguém, mas eu faço a leitura desse. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo. A pregação ela deve ser baseada e focada somente em Cristo, somente na palavra de Deus. O crescimento da igreja de maneira saudável só ocorre quando isso acontece. O povo ali que presenciava aquela situação, eles identificavam a piedade de João, a piedade de Pedro como a causa relacionada à cura daquele coxo. Pedro ele desvia o foco dele, desvia o foco do próprio milagre e aponta para Cristo. Ele desvia o foco do coxo e deles mesmos, fixando em Cristo, aquele mesmo homem que eles haviam rejeitado, o Cristo ressurreto. R.C. Sproul traz uma frase que também vem nesse contexto, que ele fala assim: se quisermos ver o Espírito Santo trazendo renovação para nossas igrejas, será necessário haver pregadores que estejam comprometidos com a exposição da Escritura, e membros que busquem pastores que os alimentem com a palavra de Deus. O foco da pregação, o foco da palavra deve ser Cristo e somente Cristo. Pedro faz exatamente isso antes de iniciar o seu sermão. Pedro tira a glória de si, apontando somente para a glória de Cristo. E enfatiza 3 pontos principais dentro da sua pregação. O primeiro ponto seria a glória de Cristo. O segundo ponto, Pedro caminha para a pecaminosidade do ser humano. E o terceiro ponto, a resposta correta ao Evangelho. Primeiro, ele aponta para Cristo. Segundo, ele aponta para a situação do ser humano. E terceiro, para a resposta que deve ser dada frente
a essa situação e frente à glória de Cristo. Então, sigamos nesse texto. Deixa eu só trocar a página aqui, só um minutinho. Então, Pedro, ele destaca a identidade de Cristo e ressalta a glória de Cristo, e ele utiliza alguns argumentos baseados no Antigo Testamento para isso. Então, Pedro começa lá no versículo 13, falando assim: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Por que Pedro puxou lá ideias dos patriarcas, né? Ideias do Antigo Testamento para trazer a glória de Cristo? Então Pedro começa falando sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele traz uma conexão entre o Antigo Testamento, entre os patriarcas e o Novo Testamento cumprido ali em Cristo. Então Pedro aponta para uma conexão desse servo Jesus, que ele diz no versículo 13, né? Esse servo Jesus e o Deus de nossos pais. Respondendo a isso, Werner de Boer, acho que a pronúncia deve ser essa mesmo, diz assim: o cristianismo não é uma nova religião. A mensagem dos cristãos trata do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e Deus dos pais. Esse Deus dos pais é quem glorificou a seu servo Jesus. Logo, a história de Jesus é a obra desse único Deus vivo, que é o Deus dos patriarcas. Pedro ele faz essa ligação entre a promessa de Deus no Antigo Testamento, em Gênesis, que Deus faz a promessa a Abraão, que ele seria o pai de muitas nações, com Jesus, o servo Jesus. Ele faz essa ligação entre a promessa feita lá atrás, dizendo que Jesus é o cumprimento dessa promessa. Jesus é aquele que eles esperavam. Aqueles que são unidos a Cristo pela fé são filhos de Abraão. Quem abriu lá em Gênesis 17, do 3 ao 6, eu vou pedir que faça a leitura, por gentileza. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Gálatas 3,16. Alguém puder ler? E Gálatas 3:29. Pedro ele inicia citando Abraão, Isaque e Jacó, citando os patriarcas para falar e apontar para Cristo, falar: Cristo é o cumprimento daquela promessa feita para os nossos pais. O mesmo Deus que fez a promessa lá atrás é o Deus que está cumprindo a promessa em Cristo. E Cristo é aquele que nós esperávamos. Abraão seria o pai de muitas nações, e Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão. Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé também são filhos de Abraão. É como se Pedro falasse: a promessa feita por Deus a Abraão, ao nosso patriarca, é cumprida em Cristo. A promessa feita aos nossos pais é cumprida a Cristo. Pedro também aproveita, depois de citar os patriarcas, ele fala sobre o servo Jesus. Então, Pedro ele traz ali, no próprio versículo 13, que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Quando a gente fala em servo Jesus, a gente lembra muito bem da passagem lá, feita pelo profeta Isaías, e daí eu vou pedir para todo mundo ler, porque é um texto mais longo, que é Isaías 52. A gente vai fazer a leitura do 52, 13 a 15, e depois
já na sequência 53, 1 ao 12. Então podem abrir lá, Isaías 52. Deixa eu só tomar uma água enquanto vocês abrem. Então diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos do homem. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra vivente. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a sua iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muito como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo. Então, quando Pedro ele fala aqui do servo Jesus, ele traz à mente essa profecia feita lá por Isaías no Antigo Testamento. E Pedro ele aponta para isso não de maneira sem nenhum sentido, sem um propósito. Pedro aponta para essas palavras, servo Jesus, servo de Deus, para apontar que Jesus é o cumprimento da profecia feita por Isaías. Pedro traz aos ouvintes que Jesus é o cumprimento dessa profecia, mas ao mesmo tempo, aqueles homens que estavam escutando rejeitaram esse servo, rejeitaram o Filho do próprio Deus e o entregaram para ser crucificado. Jesus é o cumprimento da profecia dada por Isaías. Então, Pedro traz isso à tona, mas ao mesmo tempo ele traz à tona que aqueles mesmos homens, eles são responsáveis pela morte de Cristo Jesus. Então Pedro ele remete como forma de gerar autoridade para o seu argumento os pais, e ao mesmo tempo ele remete também ao Antigo Testamento, apontando para o profeta Isaías. Jesus não era um simples profeta, Jesus não era qualquer pessoa, Jesus era o Messias. Ele é o cumprimento das profecias dadas no Antigo Testamento. Seguindo no texto, Pedro ele traz no versículo 14, 15, o seguinte:
Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Aqui Pedro começa a apontar para a pecaminosidade humana. Lembram lá que eu falei que Pedro apontou para 3 pontos, né? A glória de Cristo, a pecaminosidade humana e a resposta frente ao Evangelho. Aqui Pedro começa a apontar para a pecaminosidade humana. Ele aponta primeiro para a glória de Cristo usando o Antigo Testamento, e aqui ele começa a mostrar o quão responsável eram aquelas pessoas pela morte de Cristo. Ele fala que vós negaste o santo e o justo, vós concedeste um homicida, dessarte mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aquele mesmo Cristo que estava sendo apontado como Filho de Deus, era o mesmo Cristo que eles eram responsáveis por matar. E aquele mesmo Cristo que eles haviam sido responsáveis pela sua morte, era o mesmo Cristo ressurreto. E a cura daquele coxo foi somente dada a Cristo. Então, é como se Pedro falasse, tudo que ocorreu aqui, ocorreu por conta da ação do próprio Deus, da ação de Cristo. O mesmo Cristo que vocês são responsáveis por crucificar. A cura desse coxo é somente derivada da ação do próprio Deus. O Warren Wiersbe, ele traz também algo nesse sentido, que ele fala assim: o Calvário pode ter sido a última palavra do ser humano, mas o sepulcro vazio foi a última palavra de Deus. Ele glorificou o seu Filho, ressuscitando-o dentre os mortos e levando-o de volta ao céu. O Cristo entronizado enviará seu Espírito Santo e operava no mundo por meio da igreja. O mendigo curado era uma prova de que Jesus estava vivo. Pedro, ele anuncia o Cristo ressurreto aqui, ele anuncia que Cristo estava vivo, Cristo, ele era o responsável por essa cura. Cristo não era um Deus que havia sido crucificado e havia acabado a história por ali. Cristo estava entronizado ao lado do próprio Deus Pai. Então Pedro, ele cutuca, de certa forma, a ferida daqueles homens. Ele aponta para aqueles homens e fala, olha, vocês são culpados. Ele tira a glória de si, aponta para Cristo e aponta para a pecaminosidade humana. E no versículo 16, Pedro traz a fonte que trouxe a cura a esse coxo. Então, seguindo ali em Atos 3, no 16, ele traz o seguinte. Deixa eu voltar. Pela fé, em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro, ele não foi o agente, ele foi apenas um instrumento dessa cura. Aquele homem havia sido curado pela ação do Espírito Santo mediante a fé. Isso traz aí um paralelo com a impossibilidade do homem de salvar a si mesmo e da salvação somente pela fé. Ele aponta, de certa forma, a fazer um paralelo com essa doutrina da justificação e salvação pela fé. Aquele homem coxo, ele havia sido curado pela fé no nome de Jesus. Richard Albert Moller Jr., o nosso autor do livro, ele traz o seguinte: assim como o aleijado foi curado pela fé em Cristo, a multidão só poderia ser perdoada de seu pecado ao se voltar para Cristo com fé e arrependimento. É esse o chamado de arrependimento que Pedro faz. Pedro aponta para a glória de Cristo, apontando Cristo como Filho de Deus, o cumprimento das profecias dada pelo Antigo Testamento. Traz a responsabilidade humana diante desse cenário, o qual Cristo havia sido crucificado, por conta que aqueles mesmos homens negaram a Cristo, e traz um chamado a esse arrependimento, que Pedro traz a partir do versículo 17, é onde a gente vai focar a leitura agora, fazendo também a leitura do 17 ao 26. Então, faço o primeiro e vocês fazem o segundo. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aqueles homens, mesmo agindo por ignorância, eles ainda eram culpados pelos pecados e necessitavam de salvação. Salvação pela qual eles não conseguiriam por meio de si só. Uma salvação dependente somente deles. Eles dependiam da ação do próprio Deus nessa situação. Mas Pedro ele traz um outro cenário, que é a morte de Cristo. Ela não foi acidental, como o Bruno trouxe ontem, né? Que a morte de Cristo não foi algo que Deus simplesmente ia ver se ia acontecer ou não ia acontecer. Era algo que já havia sido dito no Antigo Testamento, e Cristo é o cumprimento dessas profecias dadas no Antigo Testamento. Novamente aqui, Cristo, nessa segunda parte, quando Pedro ele fala: e agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Cristo é o cumprimento do Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento das profecias dadas no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele se cumpre na pessoa de Cristo. Então, diante disso, diante dessa situação, Pedro chama todos ao arrependimento. Pedro aponta para a real divindade de Cristo, aponta para Cristo como Cristo, Filho de Deus, o Cristo ressurreto, e chama todos ao arrependimento no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado. Então há uma relação direta entre o arrependimento e a conversão. Então Pedro: arrependei-vos, para que, no versículo 20, a presença do Senhor venham tempos de refrigério, que ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Richard Albert Moller Jr., ele traz sobre esse texto, sobre arrependei-vos, pois, que o termo pois indica uma relação causal, ou seja, considerando-se que os israelitas libertaram o assassino e mataram o autor da vida, e que Jesus é o cumprimento do plano divino da redenção, do qual os profetas do Antigo Testamento deram testemunhos, esses israelitas devem arrepender-se a voltar-se para Cristo, a fim de serem salvos. E eu volto na mesma ideia que eu trouxe quando finalizei a parte 1, quando a gente entende a real situação do ser humano, a real situação que nós nos encontramos à parte de Cristo, é impossível não haver mudança, é impossível não haver atitude frente a isso. E a atitude correta frente a essas informações é o arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O pois indica essa relação causal. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E Pedro ele continua trazendo a ideia de quais seriam as consequências desse arrependimento e dessa conversão. No versículo 19 ele fala:
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus. Estes mesmos homens, eles eram culpados pela crucificação de Cristo, eles deviam se arrepender e converter dos seus maus caminhos para que seus pecados fossem perdoados e para que não mais vivessem sobre o peso do pecado. E ele finaliza ali no versículo 19, trazendo que chegará o dia em que esse mesmo Cristo ressurreto voltará. Que ele diz ali, que envie ele o Cristo que já foi designado Jesus. E qual seria a consequência dessa não atitude? Qual seria a consequência desse não arrependimento? Pedro ele traz essa ideia da consequência no versículo 23. Ele fala: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Então, só recapitulando aqui a ideia 19, Pedro traz esse chamado do arrependimento. E um versículo que eu pedi para vocês separarem, se puder abrir. 1 João 1-9. Quem tiver aberto já pode ler. Então, essa seria a resposta correta. Confessarmos os nossos pecados. E a ação de Deus sobre nós seria que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Pedro, como eu já disse anteriormente, no versículo 23 de Atos 3, 23, ele traz a consequência da não realização dessa atitude. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. Pedro, concluindo seu sermão, ele diz que Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, cumprimento das promessas dos quais aqueles judeus aguardavam. E mais do que isso, Cristo veio primeiramente a eles, e eles que deveriam ter tido uma atitude frente à situação não tiveram e negaram ao próprio Cristo. Então, no versículo 26, Atos 3, 26, Pedro ele finaliza dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. O mesmo autor do livro, Richard Albert Moller Jr., ele fala que até mesmo as pessoas que exigiram o sangue de Cristo agora recebem a oferta de perdão e bênção por meio do mesmo Cristo. Então nós recebemos, nesse acampamento, em todos os momentos aqui, a gente acaba ouvindo da palavra de Deus, ouvindo sobre a ação de Cristo em nós, e nós somos chamados ao arrependimento. Aqueles mesmos judeus que haviam sido responsáveis pela morte do próprio Cristo também estavam tendo uma oferta de arrependimento. Mas qual seria a resposta deles diante disso? Qual seria a correta resposta deles diante desse evangelho? E qual é a nossa resposta diante deste mesmo evangelho? O mesmo Cristo que agiu, que era existente no Antigo Testamento através de Deus, é o mesmo Cristo que morreu, foi ressurreto e ascendeu aos céus e enviou o seu Espírito Santo. O mesmo Deus que é o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje. O mesmo evangelho existente para eles é o existente para nós. E a mesma chamada para o arrependimento feito a esses homens é feita a nós. E notem que há só duas opções: arrepender-se e voltar para Deus, ou rejeitar o evangelho e ser destruído pela ira de Deus. Não há meio termo. Ou é um ou é outro. Ou nós reconhecemos a nossa situação, reconhecemos o quão dependentes nós somos como seres humanos da transformação através de Deus e nos arrependemos dos nossos maus caminhos, ou nós rejeitamos esse mesmo evangelho e somos destruídos pela ira de Deus. Nós somos
sujeitos a essa ira de Deus. Esse é o evangelho pelo qual Pedro ele faz o seu sermão, primeiro apontando para a glória de Deus, segundo apontando para a necessidade do ser humano em entender e compreender esse evangelho, e terceiro, apontando para a correta resposta frente a esse evangelho. Pedro ele anunciou essa verdade àqueles homens. Ele, mais do que isso, ele aproveitou uma oportunidade e pregou para aqueles homens e chamou todos ao arrependimento, a fim de que todos ali pudessem receber o perdão dos pecados, caso houvesse esse arrependimento, e vivessem na expectativa do refrigério eterno. Agostinho, só para fechar nossa conversa hoje, ele traz assim: Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas ele não prometeu amanhã para a sua procrastinação. Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas ele não prometeu amanhã para a sua procrastinação. O dia de se arrepender é hoje. O dia de tomar uma atitude frente ao evangelho é hoje. O dia de mudar aquilo que nos afasta de Deus é hoje. E a começar de mim, tudo aquilo que tem feito nos afastar dos caminhos do Senhor, arrependei-vos, porque talvez o amanhã não aconteça. E algumas perguntas para a gente fechar essa manhã seria: por que é tentador desconsiderar que existem apenas 2 posicionamentos possíveis em relação ao Evangelho? E até o Bruno fez uma crítica ontem a alguns pregadores contemporâneos, né? De tentar deixar como o ser humano no centro do Evangelho. Não há mais de 2 caminhos, há apenas 2 caminhos: arrependei-vos ou rejeite o Evangelho e seja submetido à ira do próprio Deus. A compartilhar o Evangelho com alguém, você exorta essa pessoa ao arrependimento, como Pedro fez, e lhe oferece as mesmas promessas que ele apresentou. De que maneira nosso testemunho é empobrecido quando fazemos apenas uma dessas coisas? Quando nós apresentamos apenas Deus como o Deus do amor, esquecemos que Deus também é um Deus justo, e há a ira de Deus para aqueles que não se converterem dos seus maus caminhos, nós estamos apresentando somente um Deus diferente da Bíblia. E ao mesmo tempo, se nós só apresentamos o Deus irado, o Deus que tem ira, nós não apresentamos o Deus de amor, nós também apresentamos um Deus diferente da Bíblia. Deus, ao mesmo tempo que é amor, ele é justiça. E nós precisamos apresentar esse Deus a todas as pessoas. Reflita sobre os títulos de Jesus que Pedro usa nesse capítulo. Como cada um deles o inspira a louvar a Jesus por quem ele é. Pedro aponta para Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele aponta para Cristo também como o servo Jesus, como aquele que padeceu pelos nossos pecados e nos livrou da morte eterna. Vamos abaixar nossa cabeça em um momento de oração? Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua graça, Pai, por tua ação por meio do Espírito Santo em nós, Pai. Te agradecemos porque antes nós vivíamos em uma morte eterna, Deus. Nós vivíamos em um estado completamente afastado do Senhor e não conhecíamos nada proveniente do Senhor, Deus. Mas o Senhor, por tua infinita bondade e misericórdia e por amor do seu nome, Deus, o Senhor transformou o nosso coração. O Senhor arrancou aquele coração que não era responsível ao Senhor e colocou um coração responsível à tua palavra, Deus. Se há aqui, nessa manhã, alguém ainda que não conhece o verdadeiro Evangelho, Pai, nós clamamos pelo arrependimento, Deus. Nós nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que somente o Senhor é capaz de mudar o nosso coração. Somente o Senhor é capaz de nos dar fé, Pai. Somente o Senhor é capaz de transformar a nossa pecaminosidade, Pai. Que nós possamos refletir sobre isso essa manhã. Que nós possamos nos arrepender dos maus caminhos que muitas vezes temos tomado, Pai. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.